Oi, o meu nome é Maís e no vídeo de hoje eu trouxe as 100 melhores fantasias segundo a revista Time. Antes de mais nada, você gosta de livros, de leituras coletivas, de unboxings? Considere se inscrever nesse canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais, Instagram, no Scoob, no Twitter, e te faço um convite se você gosta do gênero de fantasia. Eu e a Ju, lá do Viajando Através da Estante, estamos criando um clube de leitura focado no gênero. O nosso perfil já está disponível lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição. Nós já deixamos algumas informações sobre fantasia, sobre alguns tipos de fantasia, e em dezembro a gente já deve soltar a informação sobre o primeiro livro escolhido para a leitura do clube, que vai começar em janeiro. Então, fica aí o convite se você gosta do gênero de fantasia e também se você quer arriscar um gênero novo aí. Bom, algumas vezes, quando eu vou escrever resenha de alguns livros que eu li, eu vejo lá a informação de que ele está entre os 100 melhores livros de fantasia eleitos pela revista Time. E eu fui pesquisar e encontrei então essa lista das 100 melhores fantasias e uma descrição de como que a revista chegou nesses livros. Eles reuniram um grupo de escritores do gênero que já são aí conhecidos, reconhecidos pelo público. Esses autores, eles listaram esses livros. Os redatores da revista fizeram um ranking usando aí como critérios originalidade, ambição, imagino que seja uma ousadia em relação à escolha do tema, talvez, talento artístico, recepção crítica e popular, a influência no gênero de fantasia e na literatura de uma forma mais ampla. E depois que eles fizeram esse ranqueamento, eles listaram aí os 100 livros que, segundo eles, estariam melhores colocados. Claro que é uma lista arbitrária, a gente está falando de uma revista estadunidense que escolheu, acima de tudo, autores estadunidenses e que vão ler livros que, de alguma maneira, chegam lá nos Estados Unidos. É uma lista que ela não vai abarcar, de fato, tudo que foi produzido no mundo. Mas é uma lista interessante, eu compilei toda a lista, eu não sei se eu vou conseguir deixar toda ela aqui na caixa de descrição. Talvez eu faça a opção por deixar apenas aqueles livros que foram lançados aqui no Brasil. E eu resolvi dar uma olhada na estante para ver o que é que eu tinha por aqui. Claro que eu não vou falar dos 100 livros, parece que eu tenho 35 dos 100 aqui, e eu vou falar rapidamente desses livros, se eu li ou não, se a minha impressão, de um modo geral, foi boa ou ruim, tá bom? O primeiro deles é Changeling, do Vitor Lavalle, publicado pela editora Morro Branco. Eu já li esse livro, é muito bom. Ele vai tratar de racismo e ele vai falar aí de uma mitologia antiga que vai desembarcar em Nova York. A Princesa Prometida, do William Goldman, publicado pela editora Intrínseca, é um livro que eu ainda não li, tá nos meus projetos, mas ainda não aconteceu. Da Madeleine L'Engle, a gente tem Uma Dobra no Tempo e Um Planeta em Seu Giro Veloz, publicados pela editora HarperCollins. Dá pra ver que esse aqui tá no plástico, porque eu fiz a leitura desse livro esse ano. Eu confesso que eu não gostei, não sei se eu vou dar continuidade à série, mas fica aí uma dica. Do Lewis Carroll, nós temos Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. Os dois livros foram colocados na lista. Essa é uma edição da Dark Side, eu só li Alice no País das Maravilhas. Confesso que eu não consegui me distanciar da questão de toda a polêmica envolvendo o autor, então, assim, infelizmente, eu não consegui gostar da história. O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, publicado pela Companhia das Letras. Essa edição eu ganhei de presente da Renata. E O Gigante Enterrado, ele é uma releitura das lendas arturianas e foi premiado com o Nobel de 2017. Ainda não li. O Mágico de Oz também está na lista. Essa é uma edição da Dark Side, ainda não li, mas coloquei no projeto 50 antes dos 50. Harry Potter e O Enigma do Príncipe e O Prisioneiro de Azkaban, publicados pela Roku, também estão na lista da série Harry Potter, só esses dois. Evidentemente li, sou encantada, pena que O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, que era publicado pela editora Intrínseca, agora está nas mãos da editora Morro Branco. Ainda não fiz a leitura, mas sou ansiosíssima para conhecer essa história, que é tão elogiada. Outlander, da Diana Gabaldon, publicado pela Arqueiro, também está na lista. Já fiz a leitura do primeiro, do segundo. O segundo me incomodou de tal forma que eu acabei adiando a leitura do terceiro. Mas o terceiro e o quarto estão aqui na estante. Em algum momento vou fazer essa leitura, porque a gente tem um casal que é tão apaixonante. Elapsou e o Segredo Ancestral, publicado pela editora Nasce, da Darcy Little Badger, também está na lista, ainda não li, ele acabou de chegar no Brasil. Manipuladores de Sombras, do Daniel José Older, publicado pela Fantástica Roku, também está na lista. Eu fiquei encantada quando vi a sinopse desse livro, ainda não li,
e acabei de descobrir que é uma trilogia, mas por enquanto a gente só tem o primeiro publicado aqui. Você não achou mesmo que ia faltar livro da Cassandra Clare, né? Cidade de Vidro, publicado pela editora Record, é o único livro da série dela que tá nessa lista. Lembrando que foi uma lista encerrada em 2020, então muita coisa já ficou de fora. Eu confesso que eu gosto da primeira série, eu gosto da primeira trilogia, mas eu gosto muito mesmo dos últimos livros publicados pela autora. Eu acho que ela treinou bastante aí para chegar em livros que são realmente fantásticos. E é lógico que a gente teria Brandon Sanderson na lista. Então, Mistborn, O Império Final, o primeiro livro de uma série que era publicado pela Leia, por enquanto está órfão, esperando alguma editora abraçar essa história, também está na lista, e esse aqui eu não dou para ninguém. As Mil e Uma Noites, essa é a minha edição publicada pela editora em 2 volumes. Eu já li esse livro há muito tempo atrás, eu ainda estava no ensino fundamental a primeira vez que eu fiz a leitura dessas histórias. Aqui a gente tem autores anônimos, na verdade nós temos aí uma certa dificuldade em nomear quem foram os autores reais. Inclusive nessa minha edição a gente tem uma discussão sobre quem poderiam ser os autores dessa história. De qualquer maneira, tá aí, provavelmente o livro mais antigo que aparece na lista da TAI. Da Ursula K. Le Guin, nós temos O Feiticeiro de Terramar e As Tumbas de Atuan. Essas minhas edições publicadas pela editora Arqueiro, infelizmente ela não continuou com a série. Agora Morro Branco está trazendo essas edições caprichadas, em capa dura. Eu ainda não fiz a leitura porque eu gostaria muito de ver essa série completa aqui, mas muitos elogios e os 2 primeiros livros estão aí na lista. Da Tomia D.M. nós temos os 2 primeiros livros da trilogia, então Filhos de Sangue e Osso e Filhos de Virtude e Vingança. Eu fiz a leitura do primeiro, adorei. Eu sei que em alguns momentos ela é lenta, tem algumas inconsistências, mas acima de tudo a gente tem uma história que cresceu e que foi concebida quando a autora esteve aqui no Brasil, em Salvador. Ela foi acolhida por aquela diversidade, por aquela alegria e por aquele enaltecimento das raízes africanas. Ela teve a ideia de construir a sua história. Então nós tivemos Filho de Sangue e Osso. O segundo livro eu ainda não li e espero que o terceiro livro venha logo. Eu acho que ele ainda não foi publicado lá fora. De qualquer maneira, nós temos aí os 2 primeiros livros publicados pela Fantástica Rua. Esse aqui foi um livro que me surpreendeu, A Queda dos Anjos, o primeiro livro da trilogia Fim dos Dias, publicado pela editora Verus, da Susan E. Eu já li a trilogia, gosto dela, mas eu nunca vejo ninguém falando sobre essa trilogia e apareceu aí entre as 100 melhores fantasias. Os outros 2 livros não apareceram não, mas a ideia aqui é muito interessante porque a gente tem uma distopia em que os anjos dominaram a Terra e eles não são bem aquelas figuras boazinhas que a gente está acostumada, muito pelo contrário, eles dominam os seres humanos, eles transformam os seres humanos em escravos. É claro que existem alguns que tentam escapar desse domínio, mas esses anjos aqui são extremamente cruéis. Fica a dica, uma trilogia, os 3 publicados aqui no Brasil e que também está na lista das 100 melhores fantasias. Da Saba Tahir, nós temos Uma Chama Entre as Cinzas e Uma Tocha na Escuridão, publicados pela editora Verus. Esses são os 2 primeiros livros de uma série de 4 que está todo publicado aqui no Brasil. Eu adoro essa história, a gente vê o ponto de vista de 3 personagens. Primeiro a gente tem a Laia, que vem de um povo oprimido. Nós temos o Elias, que é o melhor soldado de uma academia militar. E nós temos a Helene, que também é uma soldada dessa academia militar. O Elias não está muito bem com essa situação. A Helene acha que eles estão fazendo o que é melhor para aquele povo. Enfim, uma história muito boa. Tem resenha dos 4 livros lá no meu Instagram. A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, publicado pela editora Intrínseca. O primeiro e o segundo livros estão na lista dos 100 melhores livros. A Intrínseca já anunciou que o segundo livro vai ser publicado no Brasil no ano que vem. Estou ansiosíssima. Esse livro realmente é muito bom, mas ele é um livro mais 18. Ele é cheio de gatilhos. A gente lê o livro achando que não tem gatilho nenhum. De repente, em 2 capítulos, todos esses gatilhos estão lá. Então, fiquem atentos. Eu acho que a indicação de idade ela é um fator aí importante para a gente levar em consideração na hora da escolha dos livros. É um livro inspirado na história militar da China e realmente merece estar aqui na lista. Em Busca de Watership Down, do Richard Adams, publicado pela editora Planeta Minotauro. É um livro de fantasia de distopia, considerado um dos melhores por vários outros autores. Ele é um livro publicado originalmente em 1972 e eu fiquei curiosíssima, por isso coloquei no meu projeto 50 antes dos 50, e ele é lindo, ele vem com uma jacket e olha que coisa mais linda, te convenci só de olhar pela capa.
A Fúria e a Aurora, da René Audier, publicada pela editora Alt, é o primeiro livro de uma duologia. É uma fantasia, que é um reconto que tem também aí como inspiração tanto Sherazade quanto A Bela e a Fera. Eu gosto, a gente tem um romance aqui bem forte, bem presente, mas é um romance muito bonito, uma história muito bonita e merece estar aqui na lista também. Mary Poppins, essa minha edição da Clássicos Zahar, também está na lista, ainda não li. O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, publicado pela editora Arqueiro, o primeiro livro de uma trilogia, que a gente tem o primeiro, tem o segundo, tá órfã do terceiro há mais de 10 anos. Ainda não li porque fico na esperança de ler o terceiro, de chegar, né, a ter o terceiro publicado, mas eu vou acabar fazendo a leitura dele assim mesmo, porque eu acho que talvez ele não venha tão cedo. Bruxa Cata, da Ninette Okorafor, publicado pela editora Galera Record, é o primeiro livro de uma trilogia. O segundo acabou de ser publicado aqui no Brasil, ainda não fiz a leitura, mas está aí nas metas futuras. A N.K. Jemisin aparece aqui com 3 livros, primeiro com A Quinta Estação, o primeiro livro da trilogia Terra Partida, depois a gente tem O Céu de Pedra, que é o último livro dessa trilogia, já falei bastante dessas histórias, e a gente também tem o primeiro livro da outra trilogia dela, que é o 100 Mil Reinos. Já fiz a leitura, confesso que esse daqui foi o primeiro livro da autora, eu não gostei muito, achei muito problemático, muito confuso. Já li o segundo livro, achei o segundo melhor do que o primeiro, e o terceiro acabou de ser publicado também pela editora. Fica aí uma dica se você gosta das histórias da N.K. Jemisin. Madeleine Miller aparece com 2 livros, o primeiro é A Canção de Aquiles, o segundo é Circe, ambos publicados pela editora Planeta Minotauro. Já fiz a leitura de A Canção de Aquiles, amei essa história, é um reconto de Aquiles, aqui a gente tem um reconto de Circe, esse aqui ainda não li, mas tem muita curiosidade porque dizem que é uma retratação de certa forma a Circe, que é uma personagem que foi extremamente incompreendida. Do Neil Gaiman e do Terry Pratchett, Good Omens, publicado pela editora Bertrand. Ele ainda tá no plástico, ainda não fiz a leitura. Eu li poucos livros do Neil Gaiman, tô aí pensando se eu vou gostar ou não da escrita do autor, mas não deixem os livros de vocês no plástico assim, porque isso pode atrapalhar a oxigenação do livro. Mas fica aí a dica. E por último, da lista que eu tenho aqui, Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James, publicado pela editora Intrínseca, o primeiro livro de uma trilogia que tem como pano de fundo mitologias africanas. Já fiz a leitura e tem resenha lá no blog Coisas de Mineira. Bem, foram esses os livros, tem, claro, muito mais. Eu vou deixar então aqui na caixa de descrição, se for possível, a lista completa. Se não for possível, eu vou deixar a lista, pelo menos dos livros que já foram publicados aqui no Brasil. Tem muita coisa interessante, tem alguns livros infanto-juvenis bem bonitinhos também na lista. Tem, claro, as Crônicas de Nárnia, se é que você tá sentindo falta dessa história. Eu já li e não me atire pedras, mas eu não gostei de Nárnia, acredita? Então é por isso que eu não tô mostrando aqui o meu livro, já foi embora. E antes de encerrar o vídeo, eu quero dizer mais uma vez que essa é uma lista arbitrária, ela foi escolhida por um conjunto de autores, claro que não todos eles estadunidenses, por exemplo, a gente tem o Marlon James, que é jamaicano, mas ainda assim a gente tem aí um afunilamento das histórias que vão chegar tanto nos Estados Unidos e mais ainda as que chegam pra gente. Espero que vocês tenham gostado, me diz aí se sentiu falta de alguma fantasia, da sua fantasia favorita nessa lista. Bora conversar um pouquinho. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para esses livros aqui na caixa de descrição. E se vocês tiverem curiosidade, me fala que eu posso de alguma forma deixar essa lista completa dos livros lá da revista Time. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Te convido mais uma vez a participar do Clube de Leitura Fantasticai. Vou deixar as informações aqui na caixa de descrição. Te desejo uma boa leitura e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!